Então, Amã lança a sorte para definir qual seria o ano, o mês, né? O ano seria aquele do ano 12 do reinado de Assuero. Então Amã lança a sorte e aí escolhe-se então o mês e o dia. O mês seria o mês número 12 e o dia número 13. Então seria no dia 13 do 12 do 12. Hadassa, ela se tornou rainha no final do 7º ano do reinado de Ahasverosh. Amã, no 12º ano do reinado de Ahasverosh, no início do ano, ele lança a sorte para decretar a morte dos Yehudim. A data sorteada é no fim do ano 12 e no dia 13. Então seria o 13 do 12 do 12. Seria a época em que Hadassa estaria completando o 5º ano como rainha, porque ela ela se torna rainha no final do 7º ano. Então, final do 7º. Aí vai. Final do 8º, do 9º, do 10º, do 11º e do 12º. Então, o extermínio seria no período em que Hadassa estava aproximadamente completando 5 anos como rainha. Então disse Amã ao rei Ahasverosh: existe espalhado disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerar. E aqui estava o engano. O engano é a mistura entre a verdade e a mentira. A verdade era que os Yehudim possuíam a sua Torá, a sua lei. Porém, não queria dizer que eles eram rebeldes para com o rei Ahasverosh. Então, o motivo que Amã vai usar para querer que os Yehudim fossem exterminados era devido à Torá, devido à lei. Então aqui é a perseguição contra a Torá, contra a lei. E isso foi usado para tentar destruir os Yehudim. Infelizmente, muitos dentro da Kehilá, de uma forma apóstata, têm se levantado, pregado, ensinado e vivido oposição à lei, oposição à Torá, a anomia, né? A anomia. E essa oposição à lei é uma marca do anti-Mashiach, conhecido como, mais em português pelo nome, anticristo. Então, o anti-Mashiach, sua marca é a oposição à lei, a anomia. E aqui está bem claro nisso em Amã. Então, na realidade, a Kehilá do Mashiach, quando ela entende a sua verdadeira origem, a sua verdadeira identidade, ela entende que o Messias não veio abolir a Torá, a lei. Ele não veio abolir, ele veio tornar plena. Ele veio cumprir, ele veio dar o exemplo para que a gente possa seguir. Seguir buscando cumprir a Torá, não para sermos salvos, mas cumprir a Torá por obediência ao eterno Elohim que nos salvou. Amã acusa o povo Yehudim de ter uma Torá específica, uma lei específica, o que é verdade, porém acusa o povo de ser rebelde contra o rei, o que era mentira. É assim que as pessoas inimigas fazem, manipulam os outros através do engano, uma mistura da verdade com a mentira. Não conta a coisa realmente como a coisa é, não conta as coisas realmente como são. Falsamente Amã estava, em outras palavras, dizendo que estava preocupado com o rei, com a honra do rei, que estava sendo manchada por um povo. Mas na realidade ele não estava preocupado com o rei, ele estava preocupado consigo. Ele não estava preocupado com a honra do rei, ele estava preocupado em ter honra para si. E, infelizmente, muitas pessoas deturpam as coisas para quererem que as coisas sejam feitas para o seu benefício próprio e não para o benefício do nosso rei, né? O Elohim Eterno. No capítulo 3, verso 9 diz: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas
próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entreguem nos tesouros do rei. Então ali Amã estava disposto a fazer um mercadejar ali do Yehudim, fazer um mercado, vendê-los, né, por um preço. Então, além de bajular, agradar o que está sendo manipulado, ele promete ali 10.000 talentos de prata, sendo cada talento de prata equivalente a aproximadamente $4.000, numa aproximação, equivaleria a 40 milhões de dólares. Está ali escrito errado, mas é 40 milhões de dólares. Mas considerando o valor monetário de um talento com um valor de 6.000 denários, em um denário o valor de 10 dólares, então um talento valeria 60 mil dólares, então 10.000 talentos valeriam 600 milhões de dólares. Então esse valor pode ser de 40 ou até mesmo 600 milhões de dólares, um valor assim aproximado. Então vejam quanto se estavam dispostos a pagar para se exterminar um povo. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, descendente de Agag, adversário dos Yehudim, e lhe disse: esta prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Então o rei não quis o dinheiro. O rei não pergunta quem era este povo, mas autoriza a destruição. O rei não aceita os 10.000 talentos e diz para Amã ficar com ele. Bem, no capítulo 3, no verso 12, está escrito: clamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês. Então isso aconteceu no início do ano, no dia 13 do primeiro mês. Esse mês, no calendário aqui no Brasil, acontece em torno de março, abril, é o período que acontece esse mês, o primeiro mês do ano. Então nesse primeiro mês do ano, que é o mês de Adar, que é o mês de Abib, também conhecido como Nissan, no dia 13, então foi feito o decreto do rei para o extermínio dos Yehudim através de Amã que selou com o selo do rei. E interessante que o decreto falava sobre o extermínio dos Yehudim, dos judeus, para o dia 13 do 12º mês, quer dizer, 11 meses depois. Então o decreto foi no dia 13 do mês 1 e a morte seria no dia 13 do mês 12. E aí no final diz: em nome do rei Arashverosh se escreveu e com o anel do rei se selou. Então houve um decreto selado com o selo do rei. Um decreto de uma grande tribulação para a morte dos Yehudim. No verso 13, capítulo 3, verso 13 diz: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os Yehudim. Uma grande tribulação, não é isso? Porque haveria a morte de quê? De moços, de velhos, crianças e mulheres em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que eles saqueassem os bens. Então essa grande tribulação estava prevista para o final do ano. E aqui Amã coloca de estratégia que as pessoas que assassinassem os Yehudim teriam o direito de se apossar dos bens que esses Yehudim tinham. Então bens desde casas, roupas, joias, objetos, então os bens que lhes pertenciam. Então, para motivá-los a exterminarem os judeus. Então, além daquelas pessoas que já tinham preconceito, raiva dos Yehudim, dos judeus, já
agora tinha mais ainda um motivo para matá-los, que seria se apropriar dos bens deles. Então, no verso 14, diz o seguinte: tais cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamassem a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Então, para que todos aqueles povos fossem avisados para se prepararem para aquele dia. Então havia um decreto de uma grande tribulação, e essa grande tribulação estava prevista para o fim do ano, e todos os povos deveriam estar preparados para essa grande tribulação, na qual os judeus, os Yehudim, seriam mortos, seriam aniquilados. Isso vai nos trazer uma grande revelação, um grande entendimento para o final dos tempos. Porque esse acontecimento no livro de Hadassah, essa grande tribulação prevista aí, era para o final do ano. E isso nos aponta para a grande tribulação do final dos tempos. E nós vamos ver um paralelo sobre isso e trazer grande entendimento. Então os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Susã. O rei e Amã se sentaram a beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. Então a tribulação foi determinada por escrito, para 13 de Adar, para o último mês do ano, o fim do ano. Como sabemos também que a grande tribulação está determinada, escrita na profecia para o final dos tempos. Porém, a Kehilá está apática diante do que está escrito sobre a grande tribulação. Ela foi enganada com a mensagem de que ela não estará aqui durante a grande tribulação, que ela vai estar morando nos céus durante a grande tribulação, porque ela terá sido arrebatada e ficará lá durante todo o período da grande tribulação. Então foi dito para a Kehilá, e a Kehilá engoliu, que por ela estar no palácio, por ela estar como rainha, ela não passará aqui pela grande tribulação, ela estará isenta. Porém, aqui no livro de Hadassah, nós vamos ter um despertamento contra essa grande mentira. Hadassah precisou tomar uma posição. Ela precisou interceder pelo seu povo. Ela precisou entrar em uma batalha espiritual pelo seu povo. Então nós vamos entender qual foi a posição que Mordecai tomou diante do decreto. Não foi uma posição apática, não foi uma posição passiva, mas foi uma atitude de clamor. Então, no capítulo 4, verso 1, diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano, de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. Infelizmente, a Kehilá, a igreja, a congregação, diante do anúncio da grande tribulação, ela tem feito festa, ela tem se alegrado, ela tem passado essa mensagem com empáfia, com arrogância. Mas a posição da verdadeira Kehilá, do verdadeiro povo de Elohim, é rasgar as suas vestes, se cobrir com pano de saco e de cinza e clamar. Capítulo 4, verso 3. Em todas as províncias aonde
chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os Yehudim grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então não foi só Mordecai. Muitos. Então precisamos ter o entendimento que as profecias, elas têm profecias que elas podem ser mudadas com a techuvá, com arrependimento, com clamor. Lembram de Nínive? Lembram que Jonas, quando ele levou a mensagem de grande tribulação, de destruição para Nínive, Nínive fez techuvá, se arrependeu e não foi destruída naquela geração. Precisamos entender que as profecias, elas também servem, os decretos do rei, selados, escritos, servem para nos chamar a techuvá e ao arrependimento e a clamar ao Senhor por mudança. Poupa o teu povo. Lembram de Moisés, que clamou a Elohim para que, se fosse preciso, Elohim riscasse o nome de Moshe do livro da vida, mas que poupasse o povo? Mas muitos hoje, orgulhosos, cheios de empáfia, eles não clamam pelo povo. Eles pregam a destruição com gosto. Eles pregam a grande tribulação com prazer. Mas aqui, diante daquele decreto, eles estavam em luto, com jejum, choro e lamentação. Quem estava se alegrando era Amã. Era o inimigo. Era ele a figura do anti-Mashiach. Muitos conhecem como o termo anticristo. Eu uso o termo anti-Mashiach, anti-Messias. Capítulo 4:4 diz: Então vieram as servas de Hadassa e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Infelizmente, muitas vezes a Kehilá está desinformada e está agindo como um Hadassa que agiu de uma forma desinformada, para que os panos de saco sejam tirados. Está incomodada com a posição de Mordecai. Está incomodada porque ele está de pano de saco e quer que ele pare com isso. Porém, Mordecai não aceitou, porque ele sabia o que era necessário e ela ainda estava desinformada. E aqui vai a informação para aquela que está desinformada, que ela acorde, que ela se desperte. Então Esther, Hadassa, chamou a Hatak, um dos eunucos do rei, que este lidera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mardoqueu, a Mordecai, para saber que era aquilo e o seu motivo. Agora sim, a Kehilá, a Hadassa, está indo pelo caminho certo. Por quê? Porque ela está curiosa em saber. Ela quer conhecer o que se passa com o seu povo. Ela quer conhecer o motivo. Qual o motivo? Mardoqueu, Mordecai, lhe faz saber tudo quanto lhe tinha sucedido. Então aqui é enviado a mensagem. Como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos Yehudim.
Também lhe deu o translado, a cópia, deu a escritura, deu o texto do decreto escrito que se publicara em Susã, para os destruir, o decreto que falava para a destruição dos Yehudim, para que mostrasse a Hadassah, para que ela olhasse o que estava escrito e que ela não ficasse apática diante do que estava escrito, mesmo estando selado com o selo do rei, mas que ela tomasse uma posição e a fizesse saber, porque a Kehilá precisa ler, ela precisa saber e ela precisa tomar uma postura correta, a fim de que fosse ter com o rei, a fim que ela estivesse com o rei. A Kehilá precisa ir ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores, e lhe pedisse misericórdia, assim como Hadassah deveria ir ao rei lhe pedir misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Mas infelizmente a Kehilá foi ensinada errado com relação às profecias, como uma coisa determinada e pronto, não há o que fazer. Se console, e ainda enganada dizendo, pelo fato de ser Kehilá, não estará aqui porque vai estar arrebatada, vai estar nos céus e não vai estar aqui durante esse período, deixa aí o povo sofrer à vontade na grande tribulação. Que absurdo! O comando, a orientação do mensageiro foi para que ela fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia. Recebe misericórdia, o favor imerecido, na sua presença, e lhe suplicasse pelo povo dela. Então respondeu Ester a Hatá e lhe mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então Hadassah ainda não está sensível o suficiente para conquistar, para acontecer. Ela ainda não está tendo a dimensão simples. O decreto é que no final do ano todos iriam morrer. E aí ela disse, se ela fosse à presença do rei sem ser chamada, que ela iria morrer. Ela estava pensando então que pelo fato de ela ser rainha, de estar no palácio, ela não iria morrer quando o decreto fosse executado? Infelizmente a Kehilá está igualmente enganada por uma mentira de um arrebatamento antes da grande tribulação. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Hadassah: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os Yehudim. Não penses. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os Yehudim socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então, esta palavra, uma palavra dura, que Mordecai teve que despertar, como se sacudir Hadassah, que ela não deveria se calar. A Kehilá não deve se calar. De outra forma o Senhor levantará livramento, mas Hadassah pereceria.
Então, a Kehilá tem que despertar para conquistar por vir e agir, e ir na presença do rei. Hadassah foi pressionada por alguém do seu povo, o seu primo, a revelar sua verdadeira identidade diante da real ameaça de destruição. Qual é a real ameaça de destruição? A tribulação decretada com o selo do rei. Veja no texto que Mordecai pede para que ela clame pelo povo. Disse assim no capítulo 4, verso 8: a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Então Mordecai está dizendo: Hadassah, está na hora de você revelar a sua verdadeira identidade judaica, a sua verdadeira identidade israelita. Está na hora. Mas ela colocou dificuldade que se ela comparecesse, ela poderia morrer. Ela iria morrer porque não tinha sido chamada. Mas Mordecai diz para ela não se calar. Hadassah foi então pressionada a revelar a sua verdadeira identidade diante da real ameaça da grande tribulação que estava por vir. Então, aquela verdadeira identidade judaica de Hadassah foi guardada até o tempo próximo da grande tribulação. E no tempo próximo da grande tribulação, houve uma pressão, uma palavra, um confronto, para que ela revelasse quem realmente ela era. E nós estamos nesses dias em que a Kehilá está sendo pressionada a revelar a sua identidade com um objetivo, não de se exaltar, não de se orgulhar, mas revelar para cumprir um propósito. A Kehilá assumirá a sua real identidade judaica diante da grande tribulação que está por vir. Ela será pressionada por Yehudim, por mensageiros, por judeus, por mensageiros de Elohim que a amam. Sim, há um decreto, uma profecia sobre a grande tribulação com o selo do rei, do nosso rei. Mas a Kehilá assistirá passiva o cumprimento de destruição? Ou tomará uma postura para que possa mudar a história? Temos que aprender com as Escrituras. O Senhor havia dito a Moshe que ia destruir o povo, mas não foi porque o Senhor falou que Moshe ficou quieto, Moisés. Ele intercedeu pelo povo. Interessante que a Kehilá tem esquecido disso. Tem se tornado apática, religiosa, mesquinha, presa aos seus próprios interesses, enganados pelas falsas profecias. Profecias de que vai estar tudo bem, porque ela não vai estar aqui, porque ela vai estar lá nos céus durante a grande tribulação. Mas entendemos como os falsos profetas operam, com ensinamentos de paz e segurança, e de repente verá repentina destruição. É necessário que a Kehilá tome uma postura para que ela possa mudar a história e não ser uma vítima da história. Uma postura de alguém que intercede pelo seu povo, como Hadassah, como Moshe, como Moisés. Então, foi pregado o engano de que a Kehilá não estará na terra durante a tribulação, pois será arrebatada e ficará no céu durante esse período. Mas Mordecai alertou Hadassah, pois o simples fato de ela ser rainha não a livraria da grande tribulação.
ela não deveria se acomodar, mas tomar uma séria atitude em relação a isto. Ela deveria agir, ela deveria clamar. E nós vamos ver o que é que Hadassah fez, depois que ela foi devidamente alertada por Mordecai. A Querrilá é a oliveira, Israel, com os ramos naturais e com os ramos enxertados, e deve ser canal de livramento para o seu povo. A Querrilá deve ficar não para sofrer a grande tribulação, mas para ser canal de salvação e de livramento. É isso que muitos não estão entendendo. Quando a grande tribulação veio do dilúvio, Noé não foi tirado do planeta. Ele passou na terra durante a grande tribulação, mas a grande tribulação não lhe destruiu. Quando o povo de Israel estava no Egito, veio a grande tribulação, 10 pragas, mas o povo do Senhor, na obediência ao comando do Eterno, não padeceu com as pragas, não padeceu com a morte dos primogênitos, aqueles que obedeceram com o sangue do Cordeiro. Então eles foram poupados, mas estavam aqui como testemunha para mostrar a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Elohim. A verdadeira Querrilá não ama a sua própria vida. Ela não busca a preservação do seu conforto. Ela não está interessada nisso, meus irmãos. A grande Querrilá, ela não está preocupada com a sua própria reputação, sua própria vida, como fez Vasti, Babel, a Babilônia. Mas ela é aquela que diz: se perecer, pereci. O Messias ensinou que aquele que quisesse vir após ele, negasse a si mesmo, tomasse a cada dia o seu madeiro e o seguisse. E tomar o madeiro, irmãos, não é só renúncia. Aquilo ali era um caminho para a morte. Que o madeiro não era só renúncia. O madeiro era um meio de morte. Está disposto a morrer por esta causa. Infelizmente, muitos estão sendo enganados pelas falsas profecias de paz e segurança, de egoísmo. Mas a verdadeira Querrilá não ama a sua própria vida. Ela não busca a preservação do seu conforto, da sua reputação como Vasti. Mas ela é adequada. Ela é aquela que diz: se perecer, pereci. Onde está, então, a verdadeira Querrilá, que ama o povo de Israel, a ponto de se arriscar por ele? Onde está? Ou será que o que estamos vendo é Vasti, Babel, a grande, Babilônia a grande, sentada como rainha? Mordecai exortou Hadassah, como nós vimos: se a Querrilá se calar, o Senhor levantará outro livramento para seu povo, mas ela e a sua casa perecerão. Muitas vezes não sabemos porque estamos onde estamos, porque estamos ocupando a função que estamos ocupando. Às vezes estamos diante de um concurso onde só tem uma vaga, que foi o caso de Hadassah, e o Senhor nos põe lá. Isto tem um propósito. Às vezes não sabemos porque casamos com alguém escolhido pelo Senhor, mas isso também tem um propósito. Interessante que pode ter existido
Muitos Yehudim que conheciam Hadassah, que tinha achado um escândalo uma mulher do povo do Senhor casar com um ímpio, casar com um idólatra. Mas Mordecai, ele disse: será que não foi para esta conjuntura, para isto, que chegaste a ser rainha? E Hadassah vai ser o instrumento para salvar os Yehudim, inclusive aqueles que provavelmente a criticaram por casar-se com um homem ímpio, idólatra. É muito fácil julgar os outros. No capítulo 4, verso 15, então disse Hadassah que respondesse a Mordecai. Então agora vai a posição de Hadassah, o que é que ela decidiu finalmente. Vai ajunta todos os Yehudim que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então nesse texto, Hadassah convoca Mordecai para jejuar por 3 dias, 3 noites. E não só ele, diz assim: vai, ajunta a todos os Yehudim, todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. E Hadassah e as servas dela fariam o mesmo. Então aqui foi uma grande convocação de jejum, de techuvá, de arrependimento, de busca ao eterno, coletivo, do povo. Então a Kehilá precisa se mobilizar, a clamar, a jejuar, a se humilhar na presença do eterno Elohim, para pedir livramento, para pedir mudança do decreto de grande tribulação. E aí ela disse: se eu perecer, pereci. Lembram de Moshe? Risca o meu nome do livro da vida. Ele chegou até este ponto para pleitear ali ao eterno por um povo. A festa de Purim fala de milagres, de pessoas que se dispõem em fazer sua parte, mesmo diante de situações de risco, da coletividade. Mesmo diante de situações de risco, dispõe a fazer a sua parte. E temos que fazer a nossa parte. Então, se foi, Mordecai fez tudo segundo Hadassah lhe havia ordenado. Antes de revelar a sua verdadeira identidade para o rei, Hadassah passou por este processo de jejum, em pano de saco, em humilhação, em techuvá, para depois ir ao rei. Então, antes de revelar a sua verdadeira identidade, a Kehilá necessita passar por um período de preparação, com jejum, com oração, se despojar do luxo e se vestir de pano de saco. Então é hora de chamar a Kehilá a descer do salto, como diz o ditado. Ela descer dos seus pedestais, das suas vestes de luxo, e pó e por pano de saco, com jejum e oração, para mudar o decreto. Ao 3º dia, se aprontou com seus trajes reais. Então depois,
Hadassa veste os trajes reais, depois daqueles 3 dias de pano de saco de humilhação, para ir ao rei. Embora externamente ela estivesse agora vestida com vestes reais, vestes de luxo, o seu coração estava humilde e quebrantado, saindo daqueles 3 dias. E se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Hadassa parada no pátio, alcançou ela o favor perante ele. Estendeu o rei para Hadassa o cetro de ouro que tinha na mão. Hadassa se chegou e tocou a ponta do cetro. Que maravilha, né? Nós hoje temos acesso à sala do trono, ao Kadosh, Kadoshinha, ao Santo dos Santos, pelo sangue do Mashiach. Precisamos adentrar e precisamos fazer a nossa parte. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. No fim desse período de busca profunda por Elohim, haverá o momento em que a Querelá deverá enfrentar o perigo de morte na sala do trono, agora com vestes reais, mas ainda em jejum e oração. Vasti foi chamada pelo rei à sua presença, mas ela não foi. Agora o oposto, Hadassa vai à presença do rei sem ser convocada. Ela foi não para preservar seu orgulho, mas para preservar a vida do seu povo. Vasti deixou de ir por causa do orgulho. Hadassa foi porque quebrou o orgulho, porque resolveu se humilhar, a não preservar a sua vida, mas para preservar a vida do seu povo, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. O Senhor não espera que a Querelá aceite o que foi decretado sem pleitear. Entenderam? O Senhor não espera que a Querelá aceite o que foi decretado e selado com selo real, sem pleitear. Infelizmente, vemos muitas vezes uma Querelá apática, passiva, acomodada, fatalista e egoísta. A Querelá tem que ter iniciativa, não para se rebelar contra o rei, mas para solicitar: se possível, passa de mim esse cálice. Caberá a ele decidir, mas nós temos que fazer o nosso papel. Vasti dá um banquete à parte do rei. O rei estava fazendo o seu banquete e ela deu um banquete à parte, e ela se recusou a ir ao banquete do rei quando o rei chamou. Hadassa, ela vai ir à presença do rei sem ser chamada, correndo risco de ser morta, para convidar o rei a um banquete, para oferecer ao rei um banquete. Uma se negou a ir ao banquete do rei, a outra oferece ao rei um banquete. Que tipo de Querelá nós somos? No capítulo 5, verso 4, diz assim: respondeu Hadassa: se bem te parecer, vem ao rei Amã hoje ao banquete que eu prepararei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete de Hadassa havia preparado, para o banquete que Hadassa havia preparado. Disse o rei a Esther, a Hadassa, no banquete do vinho: qual é a tua petição? Se te dará, que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Hadassa e disse: minha petição e desejo são o seguinte:
se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e então farei, e conforme a palavra do rei, ou seja, responderei à pergunta do rei no próximo banquete. Então ela decide oferecer um segundo banquete ao rei. Então, olha a diferença para com Vasti, né? E agora vamos fazer uma reflexão. Hadassah precisava revelar a sua identidade judaica, israelita. Revelar a sua identidade então envolveu o trabalho. Ela orou, ela jejuou, ela vestiu pano de saco e ela fez outras coisas, que foi preparar um banquete antes de revelar sua identidade. Não só um, mas 2 banquetes. Não é simples preparar um banquete, ainda mais um banquete para o rei. Preparar um banquete para um rei é algo muito trabalhoso. Não podia ser de qualquer maneira. Requer muito zelo na qualidade dos alimentos, das bebidas, da decoração. Então é algo muito trabalhoso. E Hadassah teve que preparar tudo isso. Claro, com os seus servos, na cozinha, etc. Mas ela quem estava ali coordenando. Um banquete real requer um preparo adequado também da pessoa. A pessoa tem que... não vai com qualquer roupa, não vai se vestir de qualquer maneira. Então Hadassah oferecer um banquete ao rei, ela tinha que se preparar, se tratar, tomar banho, se usar os perfumes, os tratamentos de beleza, as roupas, as joias apropriadas para estar nesse banquete. Então, irmãos, revelar a identidade judaica da Kehillah não é algo feito de qualquer maneira. Não é algo feito na ignorância. Não é algo feito goela abaixo. Não é algo feito de uma maneira grotesca. Há um preparo espiritual, há um zelo para com quem vai receber a revelação, para com quem vai ser entregue. Infelizmente, muitas pessoas têm ido com ira revelar a identidade da Kehillah, com soberba e arrogância, com orgulho e vaidade. Não entenderam a mensagem. Hadassah vai revelar a identidade, mas há muito trabalho para isso. E ela se dispôs a fazer. E ela não quis fazer de qualquer maneira. Mesmo sendo algo, gente, mesmo sendo algo muito necessário, mas ela buscou estratégia. Nós temos que buscar estratégia, buscar do nosso Pai sabedoria para revelar esta identidade. Não é algo feito de qualquer maneira. Cuidado. Por que revelar a identidade num banquete? Eu escrevi um livro sobre a revelação da verdade e os alimentos. Breve eu vou disponibilizar esse livro de forma gratuita no nosso blog. Nós trabalhamos dessa maneira no reino, né? De forma gratuita, com relação às boas novas, com relação à palavra do Senhor. Como disse, de graça recebeste, de graça dai, tá? E nesse livro, sobre a revelação da verdade e os alimentos, eu conto a história
das Escrituras e sua conexão dessa revelação, o Senhor se revelando e revelando o Messias e as verdades espirituais em ligação com alimentos. E a importância disso no contexto das Escrituras. Então, lá eu falo sobre a queda. O homem pecou por comer, por se alimentar daquilo que lhe era proibido. Então a queda começa com comida. E quando a gente chega em Revelação, em Apocalipse, quando fala do final, conta o final da história, diz: bem-aventurado aqueles que são chamados para as ceias das bodas, da boda do Cordeiro. Então a ceia, que é a comida. Então começa com comida e termina com comida. Começa a queda com a comida. E várias passagens vão se tratar em meio a alimentos. Tanto na queda, como Esaú vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha, por um guisado, como também na restauração, na redenção, quando o Messias pega o pão e parte, e pega o cálice e compartilha. Então, neste livro eu trato sobre essa importância da questão do alimento na revelação. A gente vê lá a parábola do filho pródigo. Ele cai em si quando ele está com fome, que ele está ali diante daquele alimento, o dos porcos. E ele se lembra que na casa do pai tem comida. Quando ele volta, o pai dá um banquete. Então, eu trato ali vários assuntos com relação à revelação e a sua conexão com os alimentos. Então não foi por acaso que Hadassah resolveu trazer a revelação em meio a um banquete, porque o banquete, a comida, ela é algo que tem uma simbologia e uma realidade espiritual muito grande, e a gente vê muito isso nas Escrituras. Em breve eu vou disponibilizar esse livro lá no blog. Tá? O blog é fatah, com H no final, é fatah7.blogspot.com.br. E nesse próprio site, nesse próprio blog, já está um outro livro lá, já desde 2010 eu disponibilizei o livro gratuito também, Desmascarando Babel, a Babilônia, o Mercadejar da Fé. É muito interessante que aqueles que tiverem interesse dê uma lida, o livro está disponível lá, Desmascarando Babel, a Babilônia, o Mercadejar da Fé. Então aqui falando no aspecto do mercadejar da fé na Babilônia, tá? Bem, então vamos retornar ao estudo de Hadassah. Então, por que um banquete? Eu penso, é um pensamento que eu tenho, que Hadassah pode ter sido inspirada por Elohim através do Salmo 23. Inclusive sobre o fato de ter convidado o inimigo, Amã, para estar presente nesse banquete. Lembra no final? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então, vamos dar uma olhadinha no Salmo 23 e entender um pouco dessa importância, dessa conexão do banquete, do alimento. Que eu acredito que Hadassah tenha se inspirado nesse salmo. Se não se inspirou, a gente pode se inspirar nele para a nossa missão. Então, o salmo começa: Yahweh Roi, que é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então Hadassah precisava ter esse entendimento, que nada lhe faltaria, que quem era o pastor dela, o guia dela, era Yahweh.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E os pastos verdes para a ovelha do pastor é o seu banquete. É um banquete. E as águas tranquilas, a bebida do banquete para a ovelha de um pastor. Refrigera a minha alma. E a alma de Hadassa tinha estado em angústia. Guia-me pelas veredas da tzedakah, justiça, da justiça. E o que ela buscava? Justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, e ali a gente vê justamente o fato de que Hadassa e os Yehudim estavam no vale da sombra da morte, estavam na ameaça da morte, debaixo de um decreto de morte. Mas a palavra é: não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a fé que o Senhor daria o livramento. Mordecai tinha essa fé, encheu essa fé em Hadassa, que o Senhor daria livramento, mas que ele entendia que esse livramento viria por ela. Agora, se ela se calasse, o Senhor levantaria outra forma de livramento. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então, Haman tinha que estar ali. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, aqui fala sobre o êxito que Hadassa teria. Estou fazendo uma aplicação, tá? Certamente que a bondade e a misericórdia, recebe a misericórdia e o favor merecido, me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa de Yahweh por longos dias. Então me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu acredito que ela entrou ali inspirada por esse salmo. Mas assim, é uma impressão minha, né? Pode não ter a ver, mas é um salmo inspirador e que nos inspira a nós. Então, aquele banquete é um ato profético. Mesmo que ela não tenha feito intencionalmente, mas é um ato profético baseado em Salmo 23, ou seja, ligado a Salmo 23, mesmo que não tenha tido uma consciência. Então, diante daquele perigo de morte, diante do inimigo, diante da necessidade de tzedakah, de justiça, a sua confiança estava em Yahweh. Hadassa prepara então 2 banquetes. E isso serviu inclusive para aumentar a fé dela, ou seja, ela fez o primeiro banquete, fez o segundo, enquanto que ali ela está sendo cheia com essas palavras: preparas uma mesa perante mim, unge a minha cabeça com óleo. E dois banquetes, 2 é o número de testemunha espiritual, então ela ali realiza 2 banquetes. E durante aqueles 2 banquetes, ela prepara para a grande revelação. Após todo esse processo, chega a hora de Hadassa revelar a sua identidade. 9 meses antes do período determinado para a perseguição. Ou seja, isso acontece no mês 3 e a perseguição estava marcada para o mês 12. Então, 9 meses antes do período determinado da grande tribulação, da grande perseguição, Hadassa revela a sua identidade, com 9 meses antes. 9 meses é um período de gestação. É interessante isso, né? Bem, então, após esse processo, ela revela a sua identidade. E ela revela a sua identidade não apenas para o rei, ela revela também a identidade perante o inimigo. E é necessário que isso seja feito. A Kehilá precisa revelar a sua identidade perante o reino representado, né, aqui na história, e perante o inimigo. A manifestação da sua identidade israelita foi a chave para Hadassa ter êxito. O êxito dela de conseguir
reverter, na verdade, o decreto, conseguiu escape, no caso, em cima do decreto, foi o fato dela ser israelita e ela revelar a sua identidade israelita. Então, esse aspecto foi o importante para aquela última hora. Então lhe disse Zeresh, a mulher de Amã. Amã conversando com a mulher, e já é um outro episódio, porque Amã estava se queixando da questão de Mordecai, e então a sua mulher e todos os seus amigos orientou a Amã a ele fazer uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca.